Olá, a aula de hoje será sobre o financiamento da Seguridade Social. Introdução. Estudamos a Constituição Federal, artigo 195, e esse artigo fala sobre o custeio da Seguridade Social. A aula de hoje será sobre o custeio da Seguridade, será sobre as contribuições previdenciárias, como as pessoas pagam a Previdência Social, como elas podem contribuir. Decreto 3048 de 1999, artigo 195. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes, inciso 1, da União, inciso 2, das contribuições sociais, inciso 3, de outras fontes. Esse artigo fala das fontes de financiamento da Seguridade Social, que podem vir da União, das contribuições sociais e de outras fontes. Vamos estudar a contribuição dos trabalhadores, como que os trabalhadores recolhem para a Previdência Social. Contribuição do empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso. Conforme a Lei 8.212 de 91, artigo 20, a contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e do trabalhador avulso, é calculada mediante aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa. Dessa forma, quando um empregado, um doméstico, um avulso, vai pagar a sua contribuição previdenciária, utiliza-se uma tabela. Essa tabela tem uma alíquota de 8%, 9% ou 11%. Conforme a faixa salarial do trabalhador, aplica-se uma alíquota, seguindo o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Então, quem ganha mais, paga 11%, quem ganha menos, paga 9%, e quem ganha menos ainda, paga 8%. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000, um empregado que ganha R$1.000, a alíquota será de 8%. Ou seja, o valor descontado do seu salário no final do mês será de R$80, 8% de R$1.000. Já o segurado facultativo, ele recolhe com uma alíquota fixa. A alíquota do facultativo é de 20% sobre o seu salário de contribuição. Mas qual é o salário de contribuição do facultativo? Na verdade, ele que declara, ele que escolhe entre o valor mínimo, que é o salário mínimo, e o valor máximo, que é o valor do teto do INSS. Então, entre o valor mínimo e máximo, ele escolhe uma base de cálculo. Ele pode escolher, por exemplo, R$1.000, aplica-se 20%, ele vai pagar R$200 de contribuição previdenciária. Ele pode escolher R$3.000, por exemplo, aplica-se 20%, ele vai pagar R$600 de contribuições previdenciárias. Por isso que ele é chamado de facultativo. Ele mesmo escolhe sua própria contribuição. Continuando a falar do facultativo, existe um plano chamado Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária ou Plano Simplificado da Previdência Social. O objetivo é diminuir a alíquota. Muitas pessoas, muitos facultativos, não têm a condição de recolher 20% sobre o salário de contribuição, né? Então, diminui-se de 20% para 11%. Ou seja, ao invés do facultativo recolher 20%, ele pode optar a recolher 11%. Porém, essa opção, ele vai recolher somente sobre o valor mínimo, que hoje é o salário mínimo. Então, ele vai recolher 11% do salário mínimo. Por outro lado, seus benefícios serão também somente sobre o valor mínimo. E ele não pode se aposentar nessas condições com aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, a aposentadoria por tempo de contribuição está excluída dos benefícios que a pessoa que optar por esse plano simplificado tem direito. Nesse caso, ele vai, então, se aposentar por idade. Já o recolhimento do contribuinte individual. Como que o contribuinte individual recolhe? Primeiramente, o contribuinte individual ele pode relacionar-se com o terceiro sob 4 pontos de vista, sob 4 formas. A primeira forma é o contribuinte individual relacionando-se com a empresa.
Por exemplo, imagine um eletricista autônomo que presta serviço às empresas, serviço de eletricidade, um contribuinte individual, um eletricista autônomo. Ele vai relacionar-se com empresas sem relação de emprego, porque sua prestação de serviço é eventual. Nesse caso, o que acontece? Esse eletricista ele paga 11% sobre o que ele receber de remuneração dessa empresa. Na verdade, a empresa que desconta 11%. Né? A empresa desconta 11% do que vai pagar o eletricista. Por exemplo, se o eletricista ganhou R$1.000, a empresa vai descontar 11%, R$110. E o eletricista vai levar para casa R$890 no bolso. Né? E a empresa vai reter e recolher esse valor até o dia 20 do mês seguinte. O contribuinte individual também pode relacionar-se com produtor rural, pessoa física, com missão diplomática, com repartição consular ou com outro contribuinte individual equipado da empresa. Na verdade, a regra para essas pessoas será diferente. Por que será diferente? Acabamos de ver que contribuinte individual, um eletricista autônomo que presta serviço para a empresa é obrigada a fazer o desconto de 11%. Já nesses casos, quando o contribuinte individual presta serviço, por exemplo, para uma repartição diplomática, para uma embaixada, por exemplo, essa embaixada, ela não é obrigada a fazer, não tem a obrigação de recolher os 11%, de fazer o desconto de 11%. E também essas empresas não têm a obrigação de recolher a parte patronal também. Né? Dessa forma, o segurado contribuinte individual que vai recolher por conta própria a sua contribuição. E a contribuição que ele vai recolher cabe, nesse caso, a alíquota de 20%. Então, imagina você, um eletricista prestou serviço para uma embaixada, a embaixada não tem a obrigação de fazer o recolhimento desse eletricista, ele ganhou R$1.000, o próprio eletricista vai ao banco e faz o recolhimento de 20%, no caso de R$200, 20% de R$1.200. Agora, se eletricista, se esse contribuinte individual conseguir comprovar que aquela embaixada fez o pagamento da cota patronal, nesse caso, haverá um desconto. Ao invés de ele pagar 20%, ele vai pagar 11% apenas. O contribuinte individual também pode relacionar-se com cooperativa de trabalho. Imagina você que nós somos faxineiros, diaristas que fazem serviço de limpeza nas casas e, de repente, vamos nos unir, formar uma cooperativa de trabalho. A gente vai prestar trabalho, prestar serviços a terceiros. Né? Então, cada um dos diaristas que se reuniu formando essa cooperativa de trabalho é considerado um contribuinte individual. Muito bem. E aí, prestando serviços para pessoas físicas, vamos lá na casa de família prestando serviço. Podemos prestar também serviços para empresas. A cooperativa de trabalho, nesse exemplo nosso de limpeza, pode prestar serviço tanto para a pessoa física quanto para a empresa. Como que se dá o pagamento, a contribuição desses cooperados de trabalho para a Previdência Social? Ora, quando estes trabalhadores prestam serviço para a empresa, o que acontece? Eles vão recolher 11%, eles vão ser descontados de 11%, e a cooperativa de trabalho, quando repassa o dinheiro para esse trabalhador, que desconta esses 11%. Agora, quando esses cooperados prestam serviço para pessoas físicas, a cooperativa de trabalho também vai descontar, mas não 11%, vai descontar mais, vai descontar 20%. Né? Por exemplo, cooperado de trabalho presta o serviço para a empresa. Ele tem R$1.000 a receber, da cooperativa de trabalho. Quando a cooperativa de trabalho vai pagar, ela desconta 11%, R$110, né? 11% de R$1.000. Já, se ele prestou serviço para pessoa física, se esse cooperado de trabalho prestou serviço para pessoa física, e a cooperativa de trabalho está devendo
R$ 1.000, ele vai pagar 20% no caso da pessoa física. 20% de R$ 1.000, R$ 200. Um quarto caso é quando o contribuinte individual presta serviços para pessoas físicas. Imagina um eletricista que vai na casa de uma pessoa física prestar serviço. Imagina um dentista que presta serviço para você, pessoa física. Nesse caso, o próprio contribuinte individual, por exemplo, o próprio dentista, o próprio eletricista que presta serviço para a pessoa física, tem a responsabilidade de ir ao banco e fazer o pagamento, a contribuição de 20% sobre os valores recebidos em suas prestações de serviço a pessoas físicas, né? Um detalhe, esse contribuinte individual que presta serviço por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa equiparado, ele também pode optar pela inclusão naquele plano simplificado de inclusão previdenciária ou plano também chamado de plano simplificado de previdência social, usando as mesmas regras que acabamos de falar do facultativo. Então, as mesmas regras ele pode optar a recolher um valor fixo ali de 11% sobre o valor mínimo, mas também seus benefícios serão apenas sobre o valor mínimo, hoje o valor do salário mínimo. Também ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. É um assunto novo que tem caído em provas de concurso. Vamos falar da contribuição do segurado especial. Não sei se você assistiu Dois Filhos de Francisco, né? Ele plantava o milho e vendia o milho na cidade. Então esse é um exemplo claro de segurado especial, aquele pequeno produtor rural, né, que tem sua rocinha, que trabalha com a sua família. Ele planta o milho, vende o milho na cidade e aquele valor, aquela receita bruta da comercialização da sua produção é que vai ser a base de cálculo. E você pode perguntar, e nos meses em que não há venda, o que acontece? Ele fica desprotegido? Não. Nos meses que não há venda, nos períodos entre safra, por exemplo, ele continua coberto pela Previdência Social. Ele continua coberto, ele só não vai contribuir, mas ele continua coberto porque o dia que ele plantar, colher de novo e vender, ele vai fazer toda a sua contribuição sobre toda a sua venda de produtos rurais. Mas qual alíquota será aplicada? A alíquota será conforme a Lei 8.212 de 91, artigo 25, inciso 1 e 2. Será 2% mais 0,1%. Esse 0,1% ele vem a financiar as prestações por acidente de trabalho. Então, dessa forma, o segurado especial vai contribuir com um total de 2,1% sobre a comercialização de sua produção. Por exemplo, imagina que ele vendeu R$ 1.000 em milho, vai contribuir 2,1% de R$ 1.000, vai contribuir com R$ 21 para a Previdência Social. E quem é responsável pelo pagamento dessa contribuição? Depende. Depende por quê? Se o segurado especial vendeu o seu milho, sua produção rural para o mercado da cidade, o mercado que é uma pessoa jurídica, vendeu para o mercado da cidade, é o mercado, é a empresa que comprou, que tem a obrigação de fazer o desconto desses 2,1% e repassar para a Previdência. É o mesmo raciocínio dos trabalhadores, né? Os trabalhadores, os empregados que trabalham numa empresa, a empresa que tem que fazer o desconto e repassar para a Previdência. No caso do produtor rural também, quando o produtor rural vende para uma empresa, vende aquele milho para o mercado da cidade, para o restaurante da cidade, são essas empresas que fazem o desconto de 2,1% e repassam para a Previdência. Porém, nós temos exceções em que o próprio segurado especial será responsável por seu próprio recolhimento. Quais situações? Quando ele comercializar sua produção no exterior, ou também diretamente no varejo ao consumidor, pessoa física, ou comercializar o produtor rural, pessoa física, então a outro segurado especial. Então, neste caso, é ele que vai fazer o seu próprio recolhimento. Contribuição do empregador doméstico. O empregador doméstico é aquele que
emprega, que tem em casa ali um empregado doméstico, o empregador doméstico vai pagar sua contribuição como patrão, o valor de 12% do salário e contribuição do empregado doméstico. O empregador doméstico, então, o que ele vai fazer? Ele é responsável pelo pagamento tanto da cota patronal, daqueles 12%, como também pelo desconto e recolhimento da parte do empregado doméstico. O empregador doméstico desconta ali uma alíquota sobre o salário do empregado doméstico. Imagina que o salário do empregado doméstico é R$1.000, vai descontar 8% de R$1.000, que é a parte do empregado doméstico, e vai também pagar do seu bolso 12%. Se no nosso exemplo de R$1.000 ele vai pagar 12%, o empregador doméstico vai pagar então R$120. E quando que ele vai recolher esses valores? Essas contribuições devem ser recolhidas até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Por exemplo, imagina que nós estamos no mês 1, no mês de janeiro. O empregado doméstico prestou serviço no mês de janeiro, o empregador doméstico vai fazer os recolhimentos até o dia 15 do mês seguinte, até o dia 15 de fevereiro. E a data do dia 15 é o seguinte: se não há expediente bancário no dia 15, imagina que é feriado de carnaval, imagina que cai um domingo, num sábado, quando que ele vai fazer o pagamento? Ele pode prorrogar até o próximo dia útil seguinte. Contribuição da empresa. Vamos estudar agora como que a empresa irá recolher a sua contribuição, também chamada de contribuição patronal. Vamos estudar, primeiramente, as contribuições das empresas incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais. Quando a empresa paga um contribuinte individual, paga lá, por exemplo, R$1.000 para um eletricista que prestou serviço, vimos que ela tem que fazer a retenção de 11%, que é a parte do eletricista. Já a parte da empresa é de 20%. Então, quando ela paga R$1.000 para aquele eletricista, na verdade ela vai gastar R$1.000 mais 20% que sai do bolso da empresa, que é uma contribuição da empresa, vai gastar aí R$200 de contribuição previdenciária. Então, por esse serviço prestado, a empresa não gastou apenas R$1.000, gastou R$1.000 para pagar o eletricista, mais R$200, que é a contribuição previdenciária sobre contribuintes individuais. Falei para vocês também que a cooperativa de trabalho tem os cooperados, e os cooperados são considerados contribuintes individuais. Nesse caso, voltando àquele exemplo de cooperativa de trabalho de pessoas que fazem limpeza, uma cooperativa de limpeza, de serviço de limpeza. Quando essa cooperativa de trabalho de serviço de limpeza presta serviço para uma outra empresa, imagina que essa cooperativa de limpeza prestou serviço para uma empresa, para o município da sua cidade, para a prefeitura municipal da sua cidade, que também é considerada uma empresa para o direito previdenciário. Qual que é a obrigação da empresa a qual está recebendo aquele serviço? Pagar 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço. Ou seja, se o valor cobrado na nota pelaquela prestação de serviço foi de R$1.000, a empresa que tomou o serviço vai pagar 15%, vai pagar R$150, que é uma contribuição patronal, uma contribuição da empresa. Ou seja, no final das contas, o valor de serviço não foi R$1.000, foi R$1.000 que ele pagou para quem prestou o serviço, mais R$150 que ele vai ter que recolher para os cofres previdenciários. Vamos estudar contribuições das empresas incidentes sobre remunerações de empregados e segurados avulsos. Nesse caso, a empresa vai pagar uma cota patronal de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
por exemplo, uma empresa pagou R$1.000 para o seu empregado. Quando ela paga R$1.000 para o seu empregado, aplica-se a tabela de 8%, 9%, 11%. Nesse caso, a alíquota é de 8%. A empresa vai descontar aqueles R$80, que é referente à contribuição do trabalhador. Além disso, ela tem que pagar a sua própria cota, a sua contribuição, a contribuição da empresa. Vai ser de quanto? De 20% sobre o valor bruto recebido pelo trabalhador. R$1.000, 20% vai dar R$200. Segundo o inciso 2, artigo 22 da Lei 8.212, para financiar aposentadoria especial, os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade elaborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, vamos chamar de GILRAT, as empresas deverão recolher sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, o valor que vai variar de 1%, 2% ou 3%. Então, esse 1%, 2% ou 3% é uma alíquota aplicada sobre o valor recebido pelos empregados e trabalhadores avulsos, que vão financiar, por exemplo, os acidentes de trabalho. Como que a empresa vai pagar esse 1%, 2% ou 3%? Vai depender da atividade preponderante. Se a atividade preponderante da empresa, o risco de acidente de trabalho, for considerado leve, será aplicada uma alíquota de 1%. Se o risco for considerado médio, a alíquota de 2%. Se o risco for considerado grave, a alíquota de 3%. Ou seja, resumindo, sobre o valor do salário do seu empregado, sobre a sua folha de pagamento dos empregados, a empresa vai pagar 20% da contribuição dela, patronal, mais este GILRAT, que seria, entre aspas, um seguro de acidente de trabalho, que varia de 1%, ou 2% ou 3% sobre toda a folha de pagamento. Conforme a atividade preponderante da empresa, aplicamos essas alíquotas de 1%, 2% ou 3%. Contribuições substitutivas das empresas em relação à parte patronal da regra geral do custeio. Então, acabamos de ver que sobre o salário dos empregados e trabalhadores avulso, aplica-se 20% mais a GILRAT de 1%, 2% ou 3%. Algumas pessoas jurídicas, como é o caso das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, quando vão fazer a sua contribuição previdenciária, eles não pagam dessa forma, 20% mais 1%, 2% ou 3%, não pagam. Haverá uma contribuição que vai substituir esses 20% mais a GILRAT. Como que acontece então? Olha lá, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social em substituição às previstas no inciso 1 do caput do artigo 201 e do artigo 202, que é a contribuição patronal sobre empregados e avulsos, GILRAT, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participa em todo o território nacional, em qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Primeiramente, então, quem tem direito, quem deverá recolher dessa forma substitutiva? Tem que ser a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Não é qualquer associação desportiva. Tem que ser aquela que mantém equipe de futebol profissional. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras é uma associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Então, ele vai recolher dessa forma aqui, dessa forma substitutiva, né? E esse recolhimento vai substituir o que? A contribuição patronal sobre os empregados e trabalhadores avulsos e o GILRAT. Como que vai ser? Vai ser 5% da receita bruta dos espetáculos esportivos que participe aqui no território nacional. Se o Palmeiras, por exemplo, jogar na Argentina, não há que se falar
desse tributo. Mas imagine que ele julgou aqui no Brasil, a renda foi ali de R$1 milhão, então 5% de R$1 milhão vai ter que recolher para os cofres previdenciários R$50 mil, né? E em qualquer modalidade esportiva é necessário esse pagamento previdenciário de 5%. Então, se imagina que Palmeiras jogou um jogo final de vôlei e cobrou a entrada para as pessoas assistirem o final de vôlei, né? Também a incidência de 5% sobre a receita bruta do espetáculo esportivo. Também há incidência sobre qualquer forma de patrocínio. Você sabe que as camisas dos clubes têm aquele patrocínio, o nome da empresa, né? Imagina que tem lá a Fiat, por exemplo. O que acontece? Ao recolhimento, quando a Fiat paga para colocar o seu nome na camisa de um clube, o que acontece? Vai ter que ser descontado 5% e repassado para a Previdência. Também no caso de licenciamento de uso de marcas e símbolos. Imagina uma fábrica de toalhas Artex, por exemplo, que quer colocar o símbolo bonito do Palmeiras naquela toalha. O que acontece? Ela vai ter que pagar para poder usar aquele símbolo, para poder imprimir o símbolo na toalha, né? Assim como publicidade, propaganda, assim como também transmissão de espetáculos esportivos, por exemplo, quando a Rede Globo paga para o Palmeiras transmitir, para que a Rede Globo possa transmitir um jogo do Palmeiras, é também feito pagamento, a retenção para a Previdência Social no valor de 5% sobre a receita bruta. Então é importante lembrar que essa contribuição substitui apenas aquela patronal de 20% mais a Gilhart. Outras contribuições não. E somente a patronal que incide sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos. Sobre a remuneração de contribuintes individuais, não. Contribuição substitutiva do produtor rural. Nós podemos ter diversos tipos de produtores rurais. Produtor rural pessoa física, pessoa jurídica ou uma agroindústria. O produtor rural pessoa física, ele pode ser proprietário ou não, mas explora atividade agropecuária. Um fazendeiro, por exemplo, que cria gado, que cria boi, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter empregados que trabalham na criação de gados e vai ter que fazer a contribuição patronal. Mas a contribuição patronal não vai ser aquela de 20% também não. Ela é diferente. Ela vai ser igualzinha à contribuição de segurado especial que acabamos de estudar. É igualzinha, né? Então não vai ter os 20%, nem o Gilhart de 1%, 2% ou 3%. Como que vai ser? Vai ser igualzinho ao segurado especial, que são 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, mais 0,1% também da receita bruta proveniente da comercialização, né, para financiar as prestações por acidente de trabalho. Então, dessa forma, ele vai contribuir com 2,1% sobre a comercialização da produção rural. Quando ele vende ali um boi, né, para uma outra pessoa, incide 2,1%. Se aquele boi custou R$1.000, 2,1% vai dar o quê? R$21, né? Sobre R$1.000, R$21, que vai ser a contribuição previdenciária, né? E essa contribuição vem a substituir a patronal, vem a substituir aqueles 20% da patronal, mais o Gilhart de 1%, 2% ou 3%. Então, a contribuição do produtor rural pessoa física, da mesma forma que o segurado especial, como que ela é recolhida? Ora, se o produtor rural pessoa física vendeu milho ou boi para o mercado, para um frigorífico, para uma empresa, é a empresa que tem a obrigação de recolher, né, de fazer a retenção. Já também, se ele vende para um feirante, imagina que ele vendeu milho para um feirante, para uma pessoa física não produtor rural, né? É o feirante, é essa pessoa física não produtor rural que tem também a obrigatoriedade de fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias. Já existe situação que fica difícil você subrogar, você passar essa obrigação para terceiros. Então,
é o próprio segurado, é o próprio produtor rural, pessoa física, que vai fazer o recolhimento, se ele comercializar a produção com adquirente domiciliado no exterior ou diretamente no varejo, consumidor, pessoa física, ou a outro produtor rural, pessoa física, ou a outro segurado especial. Nesse caso, é o próprio produtor rural, pessoa física, que faz seu próprio recolhimento. Já um produtor rural, pessoa jurídica, seria uma empresa. O próprio nome diz, pessoa jurídica. Aquele fazendeiro foi crescendo, 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 agora é um grande fazendeiro. Ele pode transformar-se em empresa, se lhe interessar. Muitas vezes interessa ele por questões tributárias, né? E ele pode, então, participar da atividade agropecuária, plantação de soja, por exemplo, né? Como será o recolhimento dele? Nesse caso, vai ser um pouquinho mais, não vai ser 2,1% não, vai ser de 2,6%. 2,5% mais 0,1%, e 0,1% é para financiar os acidentes de trabalho. Então, toda vez que o produtor rural, a pessoa jurídica, vende sua produção rural, ele vai recolher, como patronal, 2,6%. E a agroindústria, o próprio nome diz, é uma indústria. Ele planta e processa o seu produto rural e transforma em algo industrializado. Por exemplo, imagina um grande canavial, ele planta as canas, corta as canas e transforma aquela cana em álcool. É uma agroindústria, né? Ele industrializa a sua própria produção, também pode industrializar a produção de terceiros, né? E como que é, nesse caso, o recolhimento? É também semelhante ao produtor rural pessoa jurídica, 2,6% é o recolhimento, né, da agroindústria. Contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Concursos prognósticos são concursos de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias, apostas em âmbito federal, estadual, distrital, municipal, pode ser promovido por órgãos públicos ou por sociedades comerciais civis, como, por exemplo, prados de corrida, corrida de cavalo, né? Não somente órgãos públicos, né? Mega Sena é um exemplo também de um concurso prognóstico, né? Promovido por órgão público. A contribuição de que trata o concurso prognóstico constitui-se da renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinados à Seguridade Social e sua esfera de governo. Ou seja, tudo que é apostado, por exemplo, na Mega Sena, imagina todas as apostas da Mega Sena, você tira, obviamente, uma parte para o sortudo que ganhou, para os sortudos, né, que ganharam a Mega Sena, e o que sobrar, a renda líquida vai para a Seguridade Social. Agora, quando não é promovido pelo poder público, imagina um prado de corrida, corrida de cavalo. De tudo que for apostado naqueles cavalos, né, 5% é que vai para a Seguridade Social. Já quando temos uma loteria, né, que também não é promovida por poder público, 5% vai também para a Seguridade Social. Receitas de outras fontes. Então nós vimos que o financiamento da Seguridade, o dinheiro que vai abastecer a Seguridade Social, em âmbito federal, pode vir da União, pode vir das contribuições sociais, que acabamos de estudar, e pode vir de outras fontes, de outros lugares. Por exemplo, quando você paga uma contribuição social em atraso, você vai pagar com o quê? Com juros, com multa. Então, a multa e os juros são consideradas receitas de outras fontes, né? Imagina o caso de arrendamento de bens, né? O INSS tem um prédio que ele não utiliza, ele pode alugar aquele prédio, vai ser
uma receita de outra fonte, né? Aquele prédio que não está sendo usado. Doações, legados, subvenções, imagina uma pessoa que queira doar um terreno para construir um hospital, também receita de outras fontes. Toda vez, por exemplo, que a Polícia Federal apreende um carro com drogas lá dentro daquele carro, né? A pessoa, obviamente, perde a droga e perde o carro também. E aquele carro que veio proveniente de tráfico ilícito de entorpecentes, geralmente ele é leiloado e 50% do valor do leilão do carro vai para a Seguridade Social. No caso da Receita Federal, por exemplo, toda vez que é apreendido material da Receita Federal, alguns materiais vão para leilão também. E 40% do resultado desse leilão vai para a Seguridade Social. Vamos resolver questões de concurso público. Temos aí a questão da Fundação Carlos Chagas. Diz: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante. Então, ele está falando do quê? Está falando segurado especial, né? Como é que o segurado especial vai recolher? Item A: contribuição fixa e pré-determinada de 2 salários mínimos. Nada a ver, 2 salários mínimos é muita coisa, né, pessoal? Para o coitadinho segurado especial, né? B: aplicação de uma alíquota sobre o salário mínimo? Também não. O segurado especial ele não contribui sobre um salário mínimo. C: contribuição fixa e pré-determinada de um salário mínimo? Também não. Tem nada a ver, a gente não falou sobre isso. Letra D: aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Opa, é esse mesmo. Né? Ele vende o milho e aplica-se aquela alíquota, lembra? De 2,1%. Né? E aí, está errado, a gente fala da aplicação de uma alíquota sobre o lucro presumido e previamente declarado, que não tem nada a ver. Resposta D: aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Vamos para o exercício 2, o exercício da FUNRIO, a prova de analista do INSS. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, é de 20% aplicada sobre o respectivo salário e contribuição. Poderá ser de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para os segurados que optarem pela exclusão do direito ao seguinte benefício. Então, a gente está falando daquele plano simplificado de previdência social, o plano simplificado de inclusão previdenciária. Ele não tem direito a um desses benefícios. Qual benefício será? Auxílio-doença. No auxílio-doença ele tem direito. Aposentadoria por tempo de contribuição é esse mesmo. Aposentadoria por tempo de contribuição ele fica excluído se ele for participar desse plano simplificado da Previdência Social. A aposentadoria por idade, aposentadoria especial, auxílio-acidente não está excluído. Então, a resposta certa é B, aposentadoria por tempo de contribuição. Exercício 3. O exercício da ESAF, última prova de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, diz ali: a respeito da base de cálculo e contribuinte das contribuições sociais, analise as assertivas abaixo, assinalando a incorreta. Ele quer então a errada. Vamos ver. Letra A: remuneração paga devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Legal, a empresa não está errado, está certo aí, né? Ele quer incorreta. Vamos ver a B. Receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participa em todo o território nacional. Isso aí é base de cálculo para produtor rural pessoa jurídica? Não, né? Está errado. A receita bruta espetáculo esportivo são aquelas associações esportivas que mantêm a equipe de futebol profissional, por isso a incorreta é a B, né? E a C, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, é a base de cálculo para o segurado especial. A D, salário de contribuição dos empregados domésticos a seu serviço, a base de cálculo dos empregadores domésticos. E E,
incidentes sobre o seu salário e contribuição dos trabalhadores. Então a resposta incorreta, que é a nossa certa, é a resposta B, receita bruta decorrente dos espetáculos esportivos de que participa em todo o território nacional, não é base de cálculo para o produtor rural pessoa jurídica. Produtor rural pessoa jurídica é comercialização da sua produção rural. Minha dica de estudo é o livro Direito Previdenciário, Eduardo Tanaka, editora Campos Xavier, nos capítulos 9 ao 13. Bons estudos a todos!